Bom dia, crianças de bom coração, dando continuidade aos nossos conhecimentos aqui no Campo e Lavoura, Biologia de Tudo de Si, aula de número 23. Vimos nas semanas anteriores fitormônios, hormônios vegetais. Até sonhei com uma dica importante. O último hormônio no nosso encontro anterior foi ácido abscísico. Coloquei várias funções para ele a título de inibição. Inibe crescimento, floração, germinação. Cuidado que o ácido abscísico, se tem uma coisa que ele não faz, é a abscisão foliar, tá, pessoal? Abscísico, abscisão, fechou! Não! A abscisão tem a ver com a diminuição da auxina, com o aumento do etileno. Só para fazer essa breve recordação. A aula de hoje ainda fala um pouquinho de hormônios, mas foca principalmente no que seriam chamados movimentos vegetais. Claro que o movimento vegetal mais incrível que já tivemos aqui em nosso planeta foi num período que chamávamos Terra-média, e árvores, conhecidas como entes, se deslocavam para a batalha. Sensacional aquele movimento, elas foram extintas, não existe mais. Que movimentos podemos encontrar atualmente? 3 definições. A intenção não é explicá-los agora de imediato. É só para você entender que, no terceirão, no seu ensino médio, potencialmente você aprendeu sobre tropismo. Mas existem movimentos a serem classificados. Fractismo, nastismo, certo? Então são 3 os tipos de movimentos que podem aparecer no vestibular e alguns, apesar dessa pegada aqui nossa da botânica, pode trazer até movimento de algas, bactérias, organismos simples que apresentam flagelos e também se deslocam, ok? Agora vamos lá. Não há dúvida que esse que está no centro é o essencial. Então, dizemos o quê? Que dos movimentos vegetais, de cada 10 questões, 8 representam os chamados tropismos. E os tropismos são movimentos associados ao quê? A um crescimento, a um alongamento, influenciado por fatores externos. Influenciado pela luz, influenciado pela gravidade, influenciado por elementos químicos. Bem, se o tropismo é um crescimento, o crescimento mais clássico nos vegetais visto em sala de aula é um crescimento, um alongamento que ocorre aonde? Na região apical. Na região apical. Na região apical de caules, ramos, raízes. Pessoal, qual é o hormônio que se concentra nessas áreas, atuando nesse alongamento celular? Opa! Tropismo é um movimento de crescimento com influência externa. Certo? O tropismo é um movimento que ocorre primordialmente nas áreas apicais. Então é claro que os tropismos recebem uma influência direta das auxinas. Então quando eu digo assim, ó, fatores ambientais influenciam o tropismo, eu estou dizendo o quê? Fatores ambientais influenciam o hormônio auxinas. Tudo bem? Então se eu coloco aqui uma experiência sensacional, aonde eu construo uma caixa, tranco dentro desta caixa uma muda e digo, duvido você escapar. Coloco aqui fora uma fonte luminosa e qual é a minha grande surpresa quando essa planta escapa da caixa? Meu Deus, como é que a planta sabia onde estava a luz? Não sabia, ela não viu, ela não enxergou, ela não sentiu, mas ela reagiu ao estímulo. Ou ela reagiu a certas condições da auxina. Certo? Isso aqui é uma elaboração daquilo que é mais simples. Quando você observa, simplesmente, coloco lá fora, brilhando, um The Sunshine, faço aqui, no meu desenho esquemático, uma The Table, ponho um The Vases on the Table, e olha a planta crescendo em direção à janela. Bem, pessoal, qual é a pergunta mais simples a ser respondida que vestibular decente não vai colocar, porque isso não classifica ninguém? O que está acontecendo aqui? O que? É fácil? Eu memorizo. O caule cresce em direção à luz. O caule, ele é direcionado a favor da luz. Lembrando que esse crescimento ele pode ser a favor ou ao contrário, ele pode ser positivo ou negativo, ele pode ter direcionamento, certo? Direção. Então eu respondo assim porque eu memorizei, não preciso nem aprender. O caule apresenta o quê? Fotoluz, fator externo. Tropismo, movimento de crescimento. Fototropismo em direção à luz. Fototropismo o quê? Positivo. E daí eu não tenho nem que memorizar a antítese disso. Como assim? Raiz. A raiz, quando iluminada diretamente,
Ela cresce contrária à luz. Ela cresce contrária à luz. Certo? Então, se eu sei que um caule tem fototropismo positivo como regra, uma raiz vai ter o quê? Um fototropismo negativo. Ou seja, cresce contrária à fonte luminosa. Só que isso é fácil de ser respondido. Qual é a pergunta que nos torna diferentes cursos, colégios e candidatos, de maneira geral? É saber responder como isso acontece. Como que nós temos o fototropismo positivo e negativo, certo? E isso tem tudo a ver com os nossos conhecimentos relacionados a hormônios. Okay? Esse questionamento é um questionamento que nos leva a entender as relações dos fatores ambientais com o hormônio auxina. Perfeito? Primeira pergunta que eu faço para você. Se existe uma relação, vamos começar pela luz, né? Foto. Se existe uma relação da luz com as auxinas, o caule cresce em direção à luz. Então a luz estimula este hormônio. Verdadeiro ou falso? Falso. A luz realmente tem uma relação com as auxinas. Uma relação de estímulo? Não, muito pelo contrário. Uma relação de inibição. A luz inibe o hormônio auxina, ou desloca o hormônio auxina para o lado oposto. Olha a questão que melhor revela essa situação. Depois tem esquemas bonitos ali na lousa digital. Temos aqui a representação de uma planta. Essa é a área apical do caule. Essa é a área apical da raiz. A área apical da raiz. Colocamos aqui uma fonte de luz direta. Pessoal, cuidado com essa luz direta. Percebam, ó. Eu, neste local, estou iluminado. Estou fazendo fotossíntese, estou sobrevivendo e estou crescendo de forma homogênea. Crescendo de forma homogênea, certo? No entanto, aqui eu não estou apenas iluminado. Eu estou recebendo uma luz direta. Essa luz direta pode vir na fresta de uma cortina, na sua casa, pode vir entre a copa das árvores ou entre prédios. E é essa luz a qual estou me referindo. Certo? Então, na realidade, o que nós temos aqui? Uma luz que incide diretamente por toda a planta, me interessa as áreas apicais, onde o crescimento ocorre, onde temos a produção das auxinas. E temos a luz incidida diretamente aqui. Bem, por que a luz inibindo a auxina faz com que o caule se dobre em direção a ela? Vamos lá? Esta é uma planta. Esta é a região apical. A luz incide diretamente. Aqui reduz a atividade da auxina, ou também afirmo, ela se desloca para o lado oposto ao iluminado. Então o que nós temos? Região iluminada, menos hormônio. Região oposta à iluminada, mais hormônio. A raiz é a mesma coisa, a regra não muda. Mesmo hormônio. Região iluminada, menos concentração de auxina. Região oposta, maior a concentração. Agora, professor, se a luz tem o mesmo efeito na região apical do caule e da raiz, por que esses órgãos crescem de formas opostas? Isso nos remete à aula 21. Aula 21, por favor. Vou arrumar aqui algo mais útil para esse espaço do que este labirinto e recordar você. Lembra? Taxa de crescimento, velocidade de crescimento. Concentração do hormônio auxina. Zero auxina, muita auxina. Como é que funcionava? Vai aumentando a auxina, vai melhorando, vai acelerando o crescimento. Primeiramente, de que órgão? Raiz. Mas até um certo ponto. Quando o caule começa a se formar, vai melhorando o crescimento do caule, vai melhorando o crescimento do caule. O que nós lembramos? As taxas elevadas para um bom crescimento do caule, elas são inibitórias para o crescimento da raiz. Gente, qual é o resumo que eu aguardo de você nesse momento? A raiz, ela cresce, quando comparado ao caule, ela cresce com menos concentração de auxina. E um caule cresce de maneira ótima e acelerada em maiores concentrações. Pego essa informação e carrego para aquela nossa planta hipotética. Vamos lá? Esse é o caule, certo? Esse é o caule. O seu crescimento é mais intenso nas áreas de maior concentração desse hormônio. Então o caule alonga mais rapidamente nesta face e se dobra nesta direção.
Voltando aqui para minha mão. Caule iluminado, nessa região, menos hormônio, mais hormônio. É um caule? É. Então, onde ele cresce melhor? Nas áreas de maior concentração do hormônio. Então, ele cresce e se alonga nessa direção. É o caso do girassol. Não apenas das plantinhas que crescem em direção à janela. O girassol passa o dia acompanhando o astro luminoso porque passa o dia crescendo. Então, o sol nasceu, está crescendo nesse sentido, joga a flor para cá. Claro que de maneira lenta e gradativa, né? Mas agora o sol está aqui, digamos. Diminui a auxina. Mais do outro lado. Uou! Claro que não é o baile todo, né, pessoal? De maneira lenta, gradual, gradativa. Certo? Então, é essa condição que nós classificamos de caule com fototropismo positivo. Ele cresce de forma mais acelerada, onde tem mais auxina. E a raiz? Voltando um pouquinho aqui para o gráfico. A raiz cresce melhor ou de maneira mais intensa em baixas concentrações. Diria a águia surpresa. Então a raiz vai crescer melhor na área iluminada. Tem menos auxina? Sim, porque ela se concentrou muito do outro lado. Então ela vai crescer melhor nesse sentido. Ou seja, contrária à fonte luminosa, fototropismo negativo. Tudo bem, pessoal? Então pensa numa questão bacana, somatória, discursiva, que traga uma imagem dessa, certo? E te questione, o que representa esse esquema? O crescimento do caule na região oposta à iluminada, onde tem maior concentração de hormônio auxina. E a raiz crescendo do lado justamente iluminado, onde a concentração deste hormônio é menor. Perfeito? Então, explicamos, não apenas memorizamos, mas explicamos como acontece os fototropismos. Ok? Um pouquinho aqui na lousa digital. Olha só que bonitinho. Vamos lá, galera. Parece que estão perseguindo alguma coisa. Claro, estão perseguindo a fonte luminosa. Com certeza a luz vem da onde? Daqui, ó. E o crescimento é mais intenso do lado oposto ao iluminado. Para essa galera. Olha o meu esquema. Crescimento menos intenso, porque tem mais hormônio. Certo? Associado ao quê? Justamente caule crescendo do lado oposto ao iluminado. Olha a raiz. Crescimento mais intenso aonde? Justamente onde está recebendo luz. Tem menos auxina. É o que nós tentamos representar aqui. Perfeito? E justamente o gráfico que norteia essa explicação. Raiz crescendo melhor em baixas concentrações, menos hormônio. Caule crescendo melhor em altas concentrações, certo? Aí definimos, muita auxina estimula o crescimento do caule, certo? Mas muita auxina, que é justamente esse lá, inibe o crescimento das raízes. Tudo bem, pessoal? Beleza. Aí definimos justamente o início da nossa explicação. Show! Luz, outro fator essencial. Força gravitacional. Gravidade. Vamos lá. Então o que vai mostrar as imagens ali? Dei um tombo no vaso. O vaso tombou. Por incrível que pareça, o caule sabia para onde ir. Certo? Melhor que isso. Experiências mostram que mesmo que eu coloque um vaso de cabeça para baixo, considerando que eu consiga conter a terra e ela não caia junto, o caule faz aqui. Uou! Cara, esses caules são muito inteligentes, velho. Um esquema desse, num vestibular, que não traga a imagem de uma luz direta, a luz não está gerando uma influência sobre o crescimento desse caule. Então, qual é o outro fator? A força gravitacional, certo? Então, na realidade, para nós compreendermos a influência da gravidade nesse esquema, o que eu mostro para você? Uma planta deitada. Coloco para você uma planta deitada, uma planta esquemática deitada, região apical do caule, região apical da raiz. Legenda: pontinhos vermelhos vão representar ácido indoacético. Auxinas, certo? Quando a planta está em pé, está show de bola, né? O crescimento é longitudinal, alongamento... Caiu! Olha só o que acontece. A força gravitacional, ela faz o quê? Ela gera um poder de atração por toda a planta, mas me interessa as regiões apicais, evidentemente. A gravidade puxa a raiz para dentro da terra. Meu amigo, se a gravidade puxasse a raiz, puxaria também a planta inteira. Puxaria uma bicicleta, um carro estacionado. Então é claro que a força gravitacional nesse caso desloca fluidos, como faz com o seu corpo, certo? Então o que acaba acontecendo aqui?
Maior concentração de auxina em uma face em detrimento da outra. Maior concentração de auxina nesta face, considerando a outra. De novo, menos hormônio, agora em função da força gravitacional, mais hormônio. Menos hormônio, mais hormônio. O que você entende? Virando a câmera devagarinho e puxando o nosso gráfico de novo, que é essencial. Raiz cresce melhor com menos auxina. Caule cresce melhor com mais auxina. De novo, baseado neste gráfico, certo? Então vamos lá? Isso é uma raiz? É uma raiz. Crescendo melhor aonde? Onde temos menor concentração deste hormônio. E facilmente encontrando o solo. Questão da Federal de Santa Catarina não trazia uma planta, mas trazia uma semente. Uma semente que, na verdade, vai formar uma raiz orientada pela força gravitacional, pelo deslocamento do hormônio. E o caule? O caule cresce melhor, de maneira mais intensa, aonde há maior volume deste hormônio. Então o caule faz este movimento. O que podemos admitir aqui? Em algum momento a região apical estava nesse local. A força gravitacional fez o trabalho de deslocamento do hormônio e o caule ganhou um ângulo de crescimento. Certo? Mesma coisa aqui. Não interessa, botei de cabeça para baixo, mas em algum momento a região apical estava neste local. E a região apical, com grande concentração de hormônio, o hormônio se deslocou e se concentrou na face inferior e ganhou um ângulo de crescimento. Certo? É gravidade influenciando? É. Então eu vou afirmar para você o quê? O caule apresenta graviotropismo negativo. Cresce contrário à força gravitacional. Raiz, pessoal, só para somarmos sinônimos aí. Grávio ou geotropismo positivo. Perfeito? Então nós entendemos que a luz influencia de uma forma e a gravidade influencia de outra. Mas a resposta desses órgãos tem tudo a ver com a dinâmica relacionada aos hormônios que eles necessitam para crescer melhor. Raiz precisando de pouco hormônio, caule precisando de muito hormônio. Ok? Vai muito além de você memorizar o que cada órgão desse faz, certo? Trazendo aqui novamente as imagens para a lousa digital para marcar a tarde de hoje. Amanhã, se você está vendo de manhã bem cedinho, certo? Então, temos justamente o caule crescendo, as auxinas concentradas nessa face, as flechinhas mostram, e o caule crescendo nesse sentido. Já a raiz você tem o quê? Maior concentração nessa face. A raiz não gosta de grandes concentrações, inibe seu crescimento, então ela cresce na face posterior ao do caule, gerando um graviotropismo negativo para o caule e um gravio ou geotropismo positivo para as raízes. Beleza? Portanto, temos a definição do que ocuparia 90% desse nosso encontro, pessoal. Não tenho dúvida. Vou explicar o resto, porque o resto também pode aparecer nas questões. Sobretudo se você vai fazer vestibular no Paraná. Sobretudo se o Enem coloca de novo suas garrinhas de fora e cobra questões que exigem um aprofundamento nos assuntos. E a nossa, claro, própria Federal de Santa Catarina. Bem, existem outros fatores de influência do próprio tropismo. Certo? Então, vamos lá. Vou pelo exemplo e depois faço a classificação, certo? Quando nós temos o momento do óvulo e suas células sexuais dentro do ovário, a chegada de um grão de pólen, lembra? Com 2 núcleos gaméticos e um núcleo vegetativo. Lembra o que está crescendo aqui? O tubo polínico. Isso também é um crescimento. A formação ou crescimento do tubo polínico, claro que só gimnospermas e angiospermas, de tubo polínico, é também uma forma de tropismo. Só que nesse caso, não é influência de luz, não é influência de força gravitacional. A liberação de elementos químicos do óvulo dizendo, vem neném, elementos químicos. É tropismo? É. Como é que eu sei que é tropismo? Porque teve crescimento. Então é quimio. A influência é substância química. Quimiotropismo. Claro, positivo em direção à fonte química. Um outro exemplo importante de quimiotropismo, além do crescimento e formação do tubo polínico, é esse aqui, ó. O encontro do rio e do mar, sob certas condições, forma um mangue. E no manguezal, você lembra? O caule cresce para o alto. E raízes essenciais também fazem isso. Eu também vou para lá para cima, eu não vou ficar nesse lodo nojento.
Lembra disso? O que são esses snorkels? Acima do lodo, acima da superfície d'água, dependendo da maré, evidentemente. São raízes respiratórias. Essa raiz cresceu por fototropismo positivo, que nem o caule. Cala a boca. Ela cresceu estimulada pela presença do oxigênio. Então, de novo, formação de tubo polínico e formação de raízes respiratórias ou pneumatóforos são exemplos clássicos de tigmo ou, agora já estou pensando no próximo, de quimiotropismo. Elementos químicos influenciando o crescimento. É inegável que essas raízes tiveram um grável ou um geotropismo negativo, cresceram contrárias à força gravitacional. Mas o grande estímulo aqui foram elementos químicos. Existe uma outra condição? Aonde eu tenho um suporte. Pode ser um muro, uma cerca, um bambu. Uma pessoa meio inerte. E você tem o crescimento de um vegetal que o quê? Ó, se envolve e trepa. Vai se envolvendo e trepando. Vai se envolvendo e trepando. Lembra disso? Formação das gavinhas, que são caules e às vezes folhas modificadas. O que você tem aqui? Um crescimento. Orientado pela luz? Não. Mas é um crescimento. Orientado pela força gravitacional? Não. Por elementos químicos? Não. É um crescimento orientado... Cadê o suporte? Acabou o suporte! É um crescimento orientado pelo contato. Como é que é contato em inglês? Touch. Como é que é o contato em hebraico? Tigmo. Então o que nós temos aqui? Um exemplo de tigmotropismo. Que é isso? Um crescimento orientado pelo obstáculo, pelo contato com o objeto. Claro que é a favor dele, então positivo. Percebeu, pessoal? Para eu encontrar esses movimentos, primeira coisa que eu decido, é crescimento? É. Cresceu raiz, cresceu caule, cresceu tubo polínico, cresceu... Não interessa. Cresceu? Tropismo. Qual é a fonte? Luz, foto, gravidade, gel, grávio, substância química, química. Então, movimento, tropismo, verifico a fonte e a orientação. Tropismos são movimentos orientados. Para que você tenha uma imagem bem mais bacana que os meus próprios desenhos, que às vezes é muito difícil, aqui o tigmotropismo, que é um movimento de crescimento por contato, e temos aqui um exemplo de quimiotropismo, o crescimento e formação do tubo polínico. Pessoal, mais uns minutinhos aí, jogo rápido. Cuidado, cuidado. Se mexeu é tropismos. Não, pessoal. Não, isso é bem importante. E agora você nem precisa conhecer todos os modelos de movimento, mas precisa estabelecer uma comparação importante. Quem nunca perdeu uns minutinhos da vida encostando numa dorme-dorme? Fecha. Ah, fechou. Mexeu? Mexeu. Movimento? Movimento. Tropismo? Não, ninguém cresceu. Como é que é tropismo? Existe uma florzinha que abre sempre às 11 horas. Ah, meu Deus. Mexeu, movimentou, tropismo. Não é tropismo, meu amigo. Por quê? Ninguém cresceu. Existem movimentos que são simplesmente classificados como movimentos de abre e fecha. Abre e fecha. Movimentos de abre e fecha não são crescimentos. Movimentos de abre e fecha merecem um outro título. Nastismos. Nactismos. Nastias. Mas não são tropismos. E outra coisa importante. Positivo ou negativo? Cala a boca! Eu abro e fecho. Indo em busca de alguma coisa, sendo orientado, não há orientação aqui. Não há orientação. Ou será que você faz um carinho na dorme-dorme e ela vai em busca do seu dedo atrás de mais cafuné? Cala a boca. Claro que não. Então o que você tem aqui? Simplesmente movimento de ar. E um detalhe, né, pessoal? Esse abre e fecha, dá para imaginar que, olha como está túrgido. Olha como está murcho. Olha como está túrgido. Olha como está murcho. Ah, então o abre e fecha é, na verdade, resultado do quê? De uma variação do turgor. Turgor, não, variação do turgor ou da turgência. Da turgência celular. E o que é turgência celular? Quantidade de água disponível nas células, certo? Então, de maneira bem tranquila e resumida,
Nastismos são movimentos que você encontra, por exemplo, olha que nome bonitinho. Mimosa brasiliensis. A mimosa brasiliensis. Famosa dorme-dorme. Você sabia que para fazer uma dorme-dorme se fechar, você não precisa nem encostar nela? Se você chegar perto da dorme-dorme, ela, porque ela se assusta. Não, querido, você vibra o solo. Quando você vibra o solo próximo dela, ela vibra, já perde água e já murcha. Ela usa para se defender. Um gafanhoto pula nela, vou comer essas folhinhas. Quando ele pula, vibra tudo, ela murcha, o gafanhoto cai assim, meu Deus, acabei de levar um golpe de uma planta, tenho que parar de usar agrotóxico. Então, é uma forma de defesa, de proteção. É a mimosa, é a mais famosa de todas. Dioneia, minha vizinha, não. A famosa planta carnívora, que quando é encostada, quando recebe toques em projeções celulares, recebe um toque, o inseto que está aqui dentro, o inseto que ousa entrar aqui, promove o fechamento, na sequência a liberação de enzimas digestivas, onde a planta, lembrando, uma planta carnívora, vai fazer o aproveitamento de íons, principalmente compostos nitrogenados. Ela continua fazendo fotossíntese, por favor. 11 horas, dama da noite, nastismos. Então, por favor, nem quero que você classifique seismonastismo, porque seismo é vibração. É tigmonastismo, porque tigmo é contato. Cara, não tem nem muita necessidade disso. Basta você não confundir com tropismo. E, pelo amor de Deus, não me usa, nesse caso, a maldita orientação. Positivo ou negativo? Jamais. Jamais. E para encerrar esse nosso encontro, a título de comparação, deixa eu só trazer as imagens do nastismos aqui para você. Não depende da direção do estímulo, ou seja, não tem positivo ou negativo, certo? Movimentos de abertura e fechamento de acordo com dia e noite, de acordo com temperaturas, certo? Flores de maneira geral, ó, umas abrem à noite, outras abrem de dia. Professor, por que elas decidem? Não, é evolução, seleção natural. Normalmente a abertura de flores é uma coevolução com seus agentes polinizadores. Então, há flores que só abrem à noite porque querem ser ou precisam ser polinizadas por morcegos. Assim vai, certo? Então, variação de turgência, o chamado nastismo, certo? Os mais clássicos aqui, ó. Ó, aqui, ó. Insetos. Basicamente, aqui com certeza colocaram de propósito, né? Coisa bem de BBC, né? Que gosta de fazer aqueles documentários torturando animaizinhos. Então, você tem aqui fechamento pelo contato sólido e tem o caso da vibração, que é justamente a chamada dorme-dorme. Não interessa. Basta não confundir com tropismos, basta não chamar de positivo ou negativo, que já está sensacional. E o último movimento, esse forçado, tá? Forçado. Movimento, já foi crescimento, tropismo, abre e fecha nastismo, deslocamento, tactismos. Agora, pessoal, qual é a única verificação de deslocamento em vegetais? E aqui, o deslocamento pode ser a favor ou contra. O deslocamento pode receber a classificação positivo ou negativo. Ele é orientado, é um movimento orientado. Cara, sem muita enrolação. Tanto o musgo quanto a samambaia precisam de água para fecundação. Gametófito, não interessa o resto. Musgo macho produz anterozoide. Musgo fêmea, sim, tem macho e fêmea, produz oosfera. A oosfera fica cantando, vem neném, neném, vem, através de elementos químicos. O anterozoide. Sossegado eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando. Para que ocorra a fecundação. O que o anterozoide fez? Se deslocou. Planta macho é a planta fêmea, certo? Um grande exemplo de tactismo influenciado por elementos químicos. Então vamos lá, cresceu? Não, então não é tropismo. Abriu, fechou? Não, então não é nastismo. Se deslocou? É tactismo. Por influência química. Tactismo, claro, a favor, positivo. Mas nos tactismos, pessoal, eu como autor da questão,
Posso pegar outros organismos que tenham flagelos ou pseudópodos, porque o que interessa é saber se você sabe classificar o movimento. Então, por exemplo, criando aqui, em uma lâmina de microscópio, eu coloco uma ameba. Lembra que a ameba faz o quê? Forma falsas patas, que cola no substrato e se desloca. Vem aqui, acendo um bico de buzzer. Catch a fire! Taco-lhe fogo. A ameba. Clim, clim, clim. Pode que ela não tem sistema nervoso, mas evidentemente reage àquilo que pode lhe causar morte. O que nós tivemos aqui? Uma ameba se deslocando. Cresceu? Não. Abriu, fechou, nada a ver. Se deslocou. Tactismo. Qual foi a fonte de estímulo? Calor. Calor bonito? Termo. Termotactismo. Contrária à fonte. Negativo. Então, qual foi o movimento? Tactismo. Qual foi a fonte? Calor, termo. Termotactismo. A favor ou contrário? Contrário. Termotactismo, negativo. Então, para tactismos, eu posso estabelecer, principalmente para tactismo, eu posso estabelecer exemplos de bactérias, amebas, algas, qualquer um que tenha uma estrutura de deslocamento. Não importa se cílios, flagelos, pseudópodos, feito? Então, não entra apenas para vegetais, cujo exemplo seria só o anterozoide em direção à oosfera, mas eu posso usar para outros grupos de seres vivos. Beleza, pessoal? É claro que você acompanhou até o final, mas não esqueça que aquele início que explica como ocorre o fototropismo, luz inibindo a oxina, e como ocorre o graviotropismo, gravidade atraindo a oxina, representa a essência desse nosso encontro. Beleza? Uma ótima semana para você. Falou, valeu!